Evangelho de João, capítulo de número 20, aleluia, Evangelho de João, capítulo de número 20, e o versículo é o versículo de número 17, é o tema, é o versículo base da nossa meditação na noite de hoje. Glória a Deus. Então diz assim a palavra do Senhor: recomendou-lhe Jesus: não me detenhas. Na Bíblia NVI diz: não me segure, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Pode se assentar, glorificando ao nome do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Como é ciente, todos são cientes que Jesus, ele veio, ele nasceu de uma virgem e ele veio para trazer salvação. No dia em que ele nasceu, até os anjos cantavam hosanas nas alturas, os pastores foi anunciado, a todos foi anunciado boas novas de salvação. Nasceu o Salvador do mundo. Quando Jesus foi para ser batizado, João Batista olhou e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio, irmão, Jesus fez a história. Diz um escritor que Jesus é o maior homem da história. Jesus fez, o melhor mestre, não tem comparação a Jesus. Mas a principal tarefa de Jesus, ele mesmo disse em suas palavras: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então Jesus veio trazer a salvação, aleluia. Ele veio para salvar, ele veio, ele morreu na cruz, ele ressuscitou, e depois que ressuscitou, talvez muitos não saibam, talvez alguém não saiba, mas depois de ressurreto, Jesus ficou 40 dias andando com seus discípulos, e falava com um, e falava com outro, e aparecia aqui, aparecia lá. Existe um momento que ele passa entre as paredes, não precisou abrir a porta, ele apareceu lá dentro e disse: Pai, seja convosco, porque ele estava com o corpo glorificado. 40 dias Jesus, ele andou com a igreja. Mas nesse texto aqui, Maria Madalena está tentando segurá-lo, e quando ela está tentando segurá-lo, ele disse: não me detenhas, porque eu preciso terminar o que eu comecei. Eu vou para meu Pai, eu preciso terminar o que eu comecei, estou terminando, estou fechando, eu preciso terminar a missão. Não me segures, não me detenhas, mas você vai. Olhe bem, eu vou terminar o que eu preciso fazer, e você vá fazer o que eu estou mandando. A missão é algo que precisa ser feita. A missão não pode parar. Como eu disse, essa igreja sempre será uma igreja missionária, ela não pode parar. Essa é a essência, o motivo da existência dessa igreja é a obra missionária. Nós precisamos fazer missões, mas sempre vai ter alguém que quer parar a obra missionária. Sempre vai existir alguém que vai, de alguma maneira, querendo ou não querendo, sem querer ou querendo mesmo intencionalmente, vai tentar parar a obra missionária, mas não vai parar. Sabe por quê? Porque Jesus é o Senhor da seara, Jesus está conosco, o Espírito Santo está conosco, e a igreja vai triunfar em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem vai tentar parar a obra missionária? O covarde, o frouxo, esse tentará parar a obra missionária. Por que ele vai tentar parar? Por causa que há medo nele, ele tem medo, e por causa do medo, ele tenta parar. Tem um caso na Bíblia: Israel estava temendo a Golias. Golias todos os dias, de manhã e de tarde, gritava: não tem homem, Israel, para brigar comigo? E o Israel estava tomado de medo, e aquilo duraria não sei quanto tempo. Mas um dia surgiu um missionário naquele lugar, surgiu Davi, um homem que tinha a coragem de Deus, e ele disse: quem é esse incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? E ele disse: eu vou lá e vou pelejar e vou vencer. Aí os seus irmãos, diz a Bíblia, os seus irmãos tentaram desencorajar.
Os covardes, os que estavam escondidos, os que estavam com medo de Golias, tentaram desencorajar Davi, dizendo: você é novo, você é pequeno, você não tem experiência, você não consegue, não vá, deixa a gente aqui escondidinho, vamos ver quanto tempo ainda vamos conseguir sobreviver. Mas Davi não estava nessa. O sentimento de Davi é: vamos resolver essa situação, eu vou lá e vou lutar e o Senhor dará a vitória. Esse era o sentimento de Davi. Precisamos tomar uma atitude, mas o covarde estava tentando desencorajá-lo. Sempre que você tenta fazer alguma coisa, as pessoas que têm medo dizem: não faça, não faça. E você não sabe o risco que você está correndo, você não sabe. Rapaz, fica tranquilo, não mexa com missão. Quem mexe com missão está atacando o inferno, e o inferno vai se levantar, vai vir retaliação. Fica quietinho, não mexe com isso não. Eu não sei se vocês perceberam, mas desde que essa igreja começou a falar em missões, começou a assumir trabalhos missionários, a guerra aumentou tremendamente, irmão. Uma igreja que não quer confusão, quer ficar a vida inteira, fica quieta, sossegada, não ataca o inferno. Não, aí o diabo vai deixar vocês quietinhos mesmo. A igreja dos sossegados, a igreja dos quietinhos. Mas quer ver? Começar a pregar o evangelho, começar a investir em missões, Satanás começa a se enfurecer contra esta igreja. Aí os covardes dizem: paremos, vamos parar, vamos se esconder. Irmão, eu preciso dizer o que eu vou dizer agora. Eu preciso dizer isso. Eu prefiro morrer no campo de batalha como um soldado corajoso do que morrer atrás da muralha da covardia, morrer ali escondidinho pensando: eu não vou me arriscar. Irmão, o céu é para os corajosos, galardão é para quem tem coragem. Aleluia, não vamos se esconder. Josué e Calebe, o Senhor fez uma promessa, eles caminham por todo aquele deserto, agora eles estão diante da terra, vão espiar a terra para ver aquilo que Deus falou. E quando eles vão ver a terra, eles dizem: é real, é verdade, aquilo que Deus prometeu é realmente a terra boa, é verdade, a promessa de Deus é real. Mas foram 12 espias, e 10 espias que foram com Josué e Calebe disseram: sim, não é que seja mentira, o que Deus falou é realmente verdade, a terra é boa. Mas vocês precisam ver, lá tem gigantes, eles são tão grandes, mas tão grandes, que nós, aos olhos deles, pareciam gafanhotos, então nós não vamos vencer. Eles, tomados de medo, disseram: vamos retroceder, vamos voltar, não vamos avançar. Olhe para mim, o desafio missionário sempre será grande, mas quem tem coragem prevalece. Como os 10 espias estavam se vendo fracos, derrotados, Josué e Calebe não. A Bíblia diz que Calebe, no versículo 30 de Números 13, ele fez calar o povo e disse: eia, subemos e avancemos, porque se o Senhor nos trouxe até aqui, certamente Ele nos fará triunfar. Aleluia, confiemos na palavra do Senhor. Se essa obra é de Deus, ela não vai parar. Se essa obra é de Deus, Ele dá sustentabilidade, Ele dá força, Ele dá provisão, Ele faz vencer. Acredite na palavra de Deus. Não acredite na turba que está tentando desencorajar. Põe a tua confiança na palavra de Deus. Aleluia. Eu estava assistindo um culto ontem à noite. Está acontecendo um congresso de missões lá em Camboriú, e eu estava assistindo uma das mensagens de um pregador, e o pregador disse assim: que missões se faz com ousadia. Não tem como fazer missões com medo. Imagine, você vai pregar para uma pessoa e você fica todo morrendo de medo de como que você vai pregar. A pessoa que vai estar te ouvindo vai dizer assim: esse rapaz está inseguro demais, né?
Eu acho que nem ele acredita no que ele está falando. A missão se faz com coragem, se faz com intrepidez, com ousadia. Aí ele citou até um exemplo que eu achei interessante. Ele disse: observe, uma pessoa que está cancerosa, para curar o câncer, ela vai para quimioterapia, radioterapia, cirurgia, é tudo coisa muito terrível, para arrancar o câncer, para vencer o câncer, é um tratamento rigoroso. E ele disse: se o pecado você acha que vai curar com tapinha nas costas, com fique desse jeito, fique para lá, deixe para lá. Não. A missão é algo que precisa ser feita com ousadia. O evangelho precisa ser pregado com ousadia. Então missão se faz com ousadia. Até está escrito na Bíblia que os discípulos oraram lá em Atos capítulo 4: Senhor, olha para as suas ameaças, enquanto nos dá ousadia para pregar a tua palavra. E quando eles oraram assim, a Bíblia diz que o lugar onde eles estavam moveu-se e todos foram cheios do Espírito Santo. Precisamos de intrepidez, de ousadia para pregar o evangelho. Os covardes vão tentar parar a obra, mas os corajosos, aqueles que creem na palavra de Deus, que avançam no poder do Espírito Santo, não vão parar, vão continuar fazendo a obra missionária. Glória a Deus, aleluia. E é terrível, porque lá em Apocalipse 21:8 diz que os tímidos ficarão de fora, os covardes, aqueles que tiveram medo, que se esconderam, que se retraíram e foram se escondendo cada vez mais, esses aí ficarão de fora. É hora de falar, é hora de avançar, é hora de se posicionar na obra de Deus. Outro tipo de gente que vai tentar parar a obra missionária: os carnais. Você sabe que tem gente que é espiritual. Quem é espiritual? Aquele que anda pelo Espírito de Deus. A Bíblia deixa bem clara, lá em Romanos capítulo 8, versículo 1: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Maravilha, já pensou? Está em Cristo Jesus, nenhuma condenação. Nem o diabo pode te acusar, nem o inferno pode te acusar, nem os homens podem te acusar, nem a lei, nada, nem o pecado, ninguém pode te acusar. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí o texto prossegue: que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Espiritual é aquele que anda pelo Espírito de Deus. Ele anda pelo Espírito, não pela carne. Ele não é guiado pelos impulsos carnais, não. Ele não é guiado pelos sentimentos carnais, não. Ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ele não é guiado pela visão carnal, não. Ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Os carnais sempre tentarão impedir a obra missionária. Quer ver um exemplo de pessoa carnal e pessoa espiritual? A Bíblia diz em 2 Reis, no capítulo 6, do versículo 15 a 17, que Eliseu estava orando e Geazi, menino carnal, saiu para fora e olhou, e o acampamento de Eliseu, a casinha de Eliseu, estava cercada de soldados. Quando viu aquilo, ficou assustado demais e voltou e correu e disse: homem de Deus, nós estamos cercados. Ele, na ideia de Geazi, acabou para nós, vamos morrer hoje. Eliseu disse: oh Deus, abre os olhos desse menino para que ele veja. E Deus, por um momento, abriu os olhos espirituais de Geazi, e Geazi olhou, e havia um exército muito maior de anjos de Deus cercando Eliseu. Aí ele disse para Eliseu: muito maior é o exército que está conosco do que o exército que está lá fora. O carnal, ele olha para a dificuldade e ele acha: não tem como fazer, pastor, desiste, não dá, pastor, não dá, faz a conta, pastor, olha, pensa bem. Observe Jesus está com uma multidão. Aí os carnais chegaram até Jesus e disseram: Senhor, despede o povo, já é tarde, o tempo avançou, despede o povo para que eles vão e procurem pela vizinhança pão para comer. O povo está com fome. E Jesus disse, Jesus espiritual, os discípulos carnais, Jesus disse: dá-lhe voz de comer. Aí os carnais responderam:
aonde compraríamos pão para tantos? E outra coisa, da onde tiraríamos recurso para comprar tanto pão para tantos? Porque 200 denários, ou seja, 200 dias de serviço, não daria para a gente comprar pão suficiente para que cada um coma um pedaço. Mas graças a Deus que André chegou até Jesus e disse: tem um rapaz aí que tem 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente? Os carnais sempre vendo a impossibilidade. Jesus disse: dá-me aqui, organize o povo. E Jesus orou, e esse é um milagre que não tem explicação em lugar nenhum, não há quem explique. Mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, se alimentaram daqueles 5 pães e 2 peixes, e ainda sobrou 12 cestos. Para Deus não existe impossibilidade. Então, para fazer a obra missionária, você não pode se basear pelas estatísticas ou pela razão humana. Tem que ser espiritual para fazer a obra missionária. Aleluia! Que Deus abra nossos olhos para que vejamos que Deus está conosco e que Deus supre todas as coisas. Que Deus abra nossos olhos para que vejamos que muito maior é o poder de Deus do que as barreiras que o inimigo tem levantado. As adversidades e afrontas são nada, basta uma palavra do Todo-Poderoso e tudo deixará de ter força. Toda a ferramenta preparada vai cair por terra e o Senhor será glorificado na vida do fiel, na vida daquele que consegue perseverar ainda fazendo a obra de Deus. Mas em 1 Coríntios capítulo 2 e 14 diz que o carnal ele não compreende as coisas espirituais, ele não entende, os olhos dele não conseguem entender, ele não compreende, ele não consegue discernir, ele não consegue entender. Então por estar sendo conduzido, levado e por não compreender as coisas espirituais, ele fica tentando impedir a obra missionária. A carnalidade dele, a impulsão carnal faz com que ele tente parar, às vezes até sem intenção, sem querer, mas acaba tentando parar a obra de Deus. Mas eu digo, missões pela carne é fracasso. Não se dá para fazer a obra missionária pela carnalidade, tem que ser espiritual. Para fazer a obra missionária, você tem que se basear no poder do Espírito Santo. Na verdade, missões sem o Espírito Santo não é missão, é só turismo. Você pode viajar o mundo, mas não vai estar fazendo missões. Tem gente que diz que está fazendo missão, mas não prega o Evangelho. Estou fazendo a missão, pastor. Quantas almas você ganhou? Não, até hoje nenhuma. Ué, mas então não está fazendo missão, está andando por aí. Está andando por aí. Porque um verdadeiro missionário é um ganhador de almas, é alguém que prega o Evangelho e as pessoas se convertem. Eu conheço missionário que prega para todo lugar e ele vai mandando gente para uma igreja, gente para outra igreja. Eu particularmente, quando eu aceitei Jesus, um missionário pregou para mim e ele pegou eu e levou numa igreja e disse: olha aqui, pastor, esse menino aqui, ganhei para Jesus, agora discipula, batiza, porque eu estou indo, mas ele está na tua mão, viu, pastor? Missionário é isso, tem que ganhar almas, mas isso só se faz no poder do Espírito Santo. Toda pessoa que tentar fazer missões com a força do próprio braço, fracassará. Só se faz missões no poder do Espírito Santo. Então a obra missionária é para os espirituais e não para os carnais. Glória a Deus. Outra classe de pessoas que tentará parar a obra missionária: os avarentos. Sabe o que é avarento? Quem sabe o que é avarento aqui? O que é uma pessoa avarenta? Ninguém sabe? Olha lá, avarento. Avarento é isso aqui, ó. Avarento é aquela pessoa que é apegada ao que tem. O avarento, ele vai tentar parar a obra missionária, porque a obra missionária despende dinheiro, vai precisar de dinheiro. E ele fala: não, meu dinheiro é meu, está doido? Tem um caso na Bíblia de um moço que ele chega até Jesus, olha, pensa bem. O menino chega até Jesus e disse: mestre,
O que devo fazer para me salvar? Olha que qualidade. O menino está procurando salvação. E Jesus disse: você conhece a lei? Conheço e tenho cumprido, tenho obedecido. Olha bem, o rapaz é desejoso de salvação, cumpridor da lei. Aí Jesus disse: então só te falta uma coisa. Vai, vende o que você tem, dá aos pobres e vem e me segue. Aí o texto diz claramente que esse moço baixou a cabeça, triste, virou as costas para Jesus e foi embora. Sabe por quê? Porque ele era muito rico, ele tinha muitas propriedades, e ele disse: eu pegar a promessa dos ricos e a oferta dos pobres, que os ricos prometem, aí o pastor fica animado, mas aí o rico não cumpre. Mas a Deus honra pessoas pequenas, pessoas que estão catando latinha, pessoas que estão vendendo pão na rua, e traz a oferta missionária para enviar para um campo lá na África. Pessoas simples que têm um salário pequeno, às vezes aposentado, mas aquele dinheiro ela tira a oferta missionária. Aleluia, porque não é apegado ao que tem. E você sabe o que é interessante? A Bíblia diz em Provérbios que a alma generosa, essa prosperará. Aí é um nó na cabeça, irmão, porque assim, a ciência humana, ela ensina que você tem que guardar o máximo. Uma vez eu li um livro que o cidadão falou assim: você toma um café de manhã e paga R$4,30, o cafezinho lá paga R$4,30. Se você economizar aquele café durante um mês, vai economizar tanto. Durante um ano vai economizar tanto. Durante 5 anos vai economizar tanto. Então um café da manhã, daqui a pouco já dava para comprar uma casa. Mas ele fazendo conta de um café da manhã, segura o dinheiro, não tome mais o café. Você que gasta com água mineral, água de coco, pare de gastar. Segura tudo. Quanto mais você segurar, você vai ficar mais rico. Que é isso, irmão? As pessoas seguram tanto, daqui a pouco não tem nada. Segura e de repente se foi. Não é assim que a Bíblia diz? Um homem encheu os seus celeiros e disse: ó alma minha, descansa, porque agora os celeiros estão cheios, agora é só desfrutar. Aí uma voz lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? E concluindo o raciocínio, Jesus disse: o que vale ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Então ajunta e perde tudo. Agora a Bíblia diz que o generoso prosperará. O generoso é aquele que tem prazer em dar. O generoso é aquele que tem prazer, ele tem vontade de dar presente para os outros. Como é que esse camarada vai prosperar se ele fica dando o que tem para os outros? Ah, meu irmão, você vai ficar pobre, você fica dando as coisas para os outros. Sabe qual é o segredo? É que quando ele abençoa aqui, Deus fala: esse é bom, vou abençoar ele. Abençoa ele. Aí ele tem para ofertar, ele oferta, e Deus diz: eu vou abençoar ele. E Deus vai abençoando, ele vai abrindo a mão, vai sendo generoso, e Deus vai abençoando. Ele dá tanto, Deus dá mais. Ele dá tanto e Deus dá mais. Sempre ele está dando mais. Uma vez eu ouvi um testemunho de um homem que ele fez um desafio para si mesmo. Ele disse: Senhor, eu quero ter a honra de ofertar R$500 na tua obra. Eu quero que o Senhor me dê condições. Eu quero ofertar R$500. Deus abençoou, e um dia ele chegou com R$500 e ofertou. Falou: graças a Deus. Só que aí ele não se contentou com isso. Ele disse: agora eu quero que o Senhor me ajude. O Senhor me dê graça para que eu possa ofertar R$1.000. E Deus deu, e ele deu R$1.000 de oferta. Ele disse: agora eu quero dar 2, e depois quero dar 5, e depois quero dar 10. Quando ele estava contando o testemunho, ele tinha dado R$500 mil de oferta e estava no desafio de dar 1 milhão. Irmão, para pensar. Para você ter R$500 mil para dar de oferta, é porque Deus já abençoou bastante, né? Poxa vida. Então não é aquilo que você tem, é aquilo que você consegue abrir mão. O reino de Deus é assim. Aquilo que você consegue abrir mão, Deus lhe dá mais. Deus lhe dá mais. Não se apegue a nada nessa vida. Você não é daqui, você é lá de cima.
Glória a Deus, teu nome está escrito nos céus, e o que você puder fazer para salvar vidas, a Bíblia diz que o ganhador de almas sábio é. O que você puder fazer para resgatar pessoas do inferno, faça, porque vai valer muito a pena. Ainda que você não teve uma vida regalada aqui na terra, mas terá um galardão enorme lá nos céus, porque você contribuiu para a obra missionária. Aleluia. Mas os avarentos, eles tentam parar, porque eles são apegados ao que tem. Em Ezequiel capítulo 33, versículo 31, até tem um texto que Deus fala com o profeta e diz: esse povo aí, Ezequiel, eles vêm, eles te ouvem pregar, eles gostam da tua pregação, mas eles não mudam de vida. A sua pregação para eles é como se fosse um canto. Eles gostam de você, tal, mas eles não vão abençoar, eles só ficam correndo atrás de bens materiais, eles só querem encher o seu bolso de dinheiro, é só esse o prazer deles. E quando eu estava lendo esse texto, eu pensei, puxa vida, mas é puro a verdade dos nossos dias. A verdade dos nossos dias é essa: as pessoas não querem salvar o pobre, não querem resgatar o perdido, não querem se envolver com isso, elas querem simplesmente elas serem abençoadas. E até na sua oração ela ora: Deus me abençoa, me abençoa, me abençoa, me abençoa. Mas esquece de orar, que Jesus ensinou na oração dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então não é só eu, é coletivo. Pai nosso. O pai que é meu também é pai dos africanos, também é pai dos índios, também é pai do Nordeste. O pai é pai de todos. Pai nosso, o pão nosso. Se eu quero pão para mim, amar o próximo como a ti mesmo, também devo querer que eles tenham pão. Consegue repartir? Esses dias vi um vídeo. Um moço passou no restaurante e disse: posso sentar com você? Você me dá um pouquinho da sua comida? Sai daqui! Expulso. Chegava na outra mesa: você pode me dar um pedaço do que você está comendo? Some daqui, rapaz. Todo mundo expulsando: sai daqui, para de incomodar. Aí ele pegou uma marmita e foi lá fora. Tinha um mendigo sentado no chão. Ele disse assim: você quer, já comeu hoje? Não. Você quer essa comida? Quero. Deu a marmita para ele. Aí ele pegou a marmita, abriu, estava com fome, ia comer. Antes dele começar a comer, ele falou: rapaz, você pode dar um pouquinho para mim? Pô, irmão, senta aí, vamos comer. Que a pessoa que não tem nada, ela compartilha, tem prazer em compartilhar. Mas as pessoas que pensam que tem, eu grifo o que eu disse: pensam que tem, porque ninguém tem nada. Quem tem mesmo é Deus. Você é mordomo das coisas que Deus dá para você. Aleluia. Faça bom uso daquilo que Deus está confiando nas suas mãos. Aleluia. Existe uma outra classe de pessoas que também tentam parar a obra missionária, mas não vão parar. O procrastinador. Sabe o que é procrastinar? Procrastinar é diferente do preguiçoso. O preguiçoso, ele diz: eu não vou fazer, eu não vou mexer com isso não, deixa que o outro faça. O procrastinador não é assim. O procrastinador diz: amanhã eu faço. Hoje não, amanhã eu vou fazer, amanhã eu faço, hoje não dá tempo, hoje eu estou muito cansado. O procrastinador, ele sempre deixa para amanhã. Deus fala com ele é despertado pelo Espírito Santo, aí ele diz: não, amanhã eu vou começar. E assim o tempo vai passando. Tem a história de uma senhora que quando ela era jovem, quando ela era bem jovem, Deus falou com ela. E Deus disse: eu te levantarei para pregar a minha palavra. Milhares de pessoas precisam ouvir a tua voz. E ela ouviu aquilo, mas ela disse: Senhor, permita-me que eu me case primeiro. Depois que eu me casar, então irei. E o Senhor permitiu, e ela se casou. Já era hora de fazer, mas ela disse: Senhor, toda mulher quer ter um filho, eu quero ter um filho, permita-me que eu tenha um filho. Tá bom, teve um filho.
O filho cresceu, o tempo passou. Ela chegou mesmo a ter netos. E um dia ela está em sua casa e um profeta de Deus está passando na frente da casa. E quando ele está passando lá, Deus fala: entra nessa casa, eu tenho uma mensagem para entregar para uma senhora. E a senhorinha está lá sentada, talvez numa cadeira de balanço, fazendo um crochê. E o homem de Deus chega e diz, chama pelo nome e diz: você foi chamada para a obra missionária quando ainda era jovem, mas quando você ouviu o chamado, você disse: eu quero me casar, e casou-se. E você disse: eu quero ter filho, e teve. E você disse: eu quero viver, e viveu. E agora o teu tempo acabou. Deixou para depois, foi deixando para depois, foi chegando um tempo que não deu mais para fazer. Não deixe para amanhã. O amanhã não lhe pertence. O amanhã não lhe pertence. Faça hoje. Existe um ditado que diz que o amanhã pertence a Deus. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixe para depois. Faça logo. Talvez você não saiba, mas Terá, pai de Abraão, estava indo para Canaã. Mas quando ele chegou numa terra chamada Harã, ele parou. Ele parou em Harã, gostou do lugar e ficou por ali mesmo. Então, quando ele está lá, Deus fala com Abraão e diz: sai da tua terra e de tua parentela e vá para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão saiu e foi para Canaã. Talvez se Terá, que era pai de Abraão, tivesse ouvido a voz de Deus, ele teria sido o pai de 3 religiões, as 3 maiores do mundo. Mas como ele não ouviu, Deus chamou Abraão. Ele deixou para depois, quis descansar um pouco. Deus chamou Abraão. Se você não fizer o que Deus está mandando você fazer, a obra não vai parar. Deus vai chamar outro. Outra pessoa vai se levantar e vai fazer, mas Deus pedirá conta do que você não fez. Entendeu? Glória a Deus. Estou encerrando. Última classe de pessoas que tenta parar a obra missionária, mas não vai conseguir. Os invejosos. O invejoso não consegue, irmão. Sabe por que o invejoso não consegue? Porque ele vê as coisas dando certo. Ele vê planos de Deus, promessas de Deus, e ele não consegue. Ele se levanta contra. Você conhece a história de José? José era um menino bom, não tinha nada de errado com José. O único problema de José é que ele tinha sonhos. E ele contava os sonhos para os seus irmãos. E por causa dele contar os sonhos para os irmãos, a inveja dos irmãos foi tão grande que acabaram vendendo ele como escravo. E não sabiam que, vendendo ele como escravo, estavam dando o pontapé inicial para que os sonhos de José se concretizassem. José veio ser o governador do Egito, e os irmãos tiveram que ir ao Egito para comprar alimento, e José era a figura importante, era a pessoa maior, a pessoa mais poderosa do Egito, depois de Faraó. E quando eles chegaram, eles tiveram que se curvar diante de José. E quando eles estão curvados diante de José, José se lembra do sonho que Deus lhe deu: um dia teus irmãos se curvarão diante de você. O invejoso tentará impedir, mas os planos de Deus nunca serão impedidos. Prosperarão, porque Deus é maior, Deus é muito maior para fazer as coisas acontecerem. Aos invejosos digo eu: cuidado, a inveja é destrutiva. Provérbios capítulo de número 14, versículo 30 diz que a inveja apodrece os ossos. A inveja é destrutiva. Não tenha inveja do teu irmão, não fique com inveja do teu irmão, não peleje contra a obra missionária por causa da inveja. Busque a Deus. Efésios 5,17. Não sejais tolos, não sejais insensatos, procurem discernir qual é a vontade de Deus. Busque de Deus qual é o propósito de Deus para a sua vida, e sabe de uma? Deus vai te revelar, Deus vai te mostrar o que Ele quer com você, e Deus vai te usar em nome do Senhor Jesus.
Aleluia. Se coloque de pé, eu quero encerrar. Aleluia. A obra de Deus, ela vai se concretizar. Aquilo que Deus tem planejado vai acontecer. Você só tem duas opções. Uma, faça parte, ajude, se envolva, faça o que Deus mandou você fazer. Ou dois, não atrapalhe quem está fazendo. Não entra na frente. Não tente impedir o que Deus vai fazer, porque isso nunca deu certo. Todas as pessoas que tentaram impedir tiveram problemas sérios. Então ajude, apoie, incentive, faça o que Deus colocou na sua vida para fazer, faça, e Deus vai te abençoar e vai ter galardão, porque Jesus disse que há galardão com Ele para dar a cada um. Eis que comigo está o meu galardão. Deus vai recompensar, o Senhor Jesus vai recompensar cada um pelas suas obras. O apóstolo Paulo disse: todo trabalho no Senhor não será vão. Tudo o que você fizer para Deus terá recompensa. Então faça enquanto tem vida, glória a Deus. Enquanto você pode, glória a Deus. Oh Deus de maravilha, eu estou neste momento orando pela tua igreja. Eu estou orando, meu Deus, por todos que ouviram a tua palavra. Senhor, eu estou pedindo graça para que eu continue fazendo aquilo que o Senhor colocou em minhas mãos para fazer. E além disso, Senhor, eu te peço, tem misericórdia de mim e me ajude, para que eu possa fazer mais do que eu estou fazendo, porque aos meus olhos eu posso ver que não estou fazendo quase nada. O potencial que o Senhor tem me dado, eu posso fazer muito mais. Então me ajuda, Senhor, me ajuda a se levantar, me ajuda, Senhor Deus, a não ser negligente com a voz do Teu Espírito e alcançar, meu Deus, aqueles lugares que o Senhor determinou para que eu possa chegar. Em nome de Jesus também a igreja, Pai, que está orando com sinceridade, aquilo que o Senhor tem para a vida de cada um na Tua obra, em nome de Jesus, traz o despertamento. Oh Espírito Santo de Deus, traz a revelação espiritual, desperta, abre os olhos espirituais para que se possa ver aquilo que é do Senhor e se envolver com Teu Espírito e cheio do Teu Espírito fazer a diferença nessa terra. Em nome de Jesus nós te adoramos e te glorificamos. Sê conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a tua vida que esteve conosco. Deus recompense.